geralmente é muito alto, ele não pode ser listado para transplante, porque a chance de rejeição é muito grande. Eu vou perder esse órgão e vou fazer um transplante provavelmente em vão. Então, esse é o primeiro ponto que a gente segue. O segundo é que a compatibilidade ela tem que existir, né? Então, o tipo sanguíneo é uma coisa que é importante, o doador e o receptor terem o mesmo tipo sanguíneo para que não haja incompatibilidade também do sistema ABO, né? Que a gente chama, que é o sistema sanguíneo da gente, para não ter nenhum problema de rejeição ligado a isso. E mesmo após o transplante, já na indução anestésica, o receptor é imunossuprimido, então ele recebe imunossupressores para quebrar um pouco a imunidade dele, e isso é mantido no pós-operatório para o resto da vida dele. E o doente é seguido dia a dia com avaliação criteriosa da parte, por exemplo, cardíaca, falando da minha área, para a gente ver se tem algum indício de que possa estar rejeitando ou não. Lembrando que quando existe a rejeição, a maior parte das vezes a gente consegue tratar, reverter e o doente seguir em frente o órgão preservado. Essa reversão acontece no retransplante? Quantas pessoas acabam sendo retransplantadas e elas têm prioridade na lista? Então, não. O retransplante pode acontecer, você tem toda a razão. O retransplante é uma prioridade na lista, sem dúvida, mas a maior causa de retransplante não é rejeição. A rejeição a gente consegue controlar relativamente bem e acaba não necessitando de um retransplante, né? A maior causa de retransplante é o tempo que a gente tem de evolução do paciente transplantado, que nunca foi o órgão dele, por mais que a gente trate, imunossuprime, faz toda a terapia, o segmento, ao longo do tempo você pode ter complicações do órgão e às vezes precisar retransplantar, né? Mas essa é a maior causa, ele vira uma prioridade sim, né? Mas a rejeição como causa de retransplante não é uma coisa tão comum da gente ver. Doutor, nós temos uma pergunta agora aqui do nosso editor-chefe, Evandro, justamente falando sobre essa questão de transplante, especificamente de coração. Quanto tempo leva para ter certeza, então, após esse órgão ter sido transplantado, de que não haverá rejeição? Veja, a rejeição, ela pode, primeiro, acontecer a qualquer momento da vida do doente, 10, 15 anos após o transplante. Então, não existe um tempo pré-determinado. É por esse motivo que se o doente transplantar hoje, amanhã ele já está começando a fazer a avaliação sequencial para ver se o órgão está preservado ou não, se alguma coisa muda. É óbvio que no momento que você acaba de transplantar, você está hiperexposto a uma coisa nova, um corpo estranho, literalmente, e a chance de uma rejeição é muito mais alta, tanto que a imunossupressão é muito mais intensa. A partir do momento que passa esse período, vai para o resto da vida usar imunossupressor, vai para o resto da vida ter chance de rejeição, mas ela vai gradualmente diminuindo. Então, a gente com 10 anos, 8 anos, 5 anos de transplante, é óbvio que a chance de rejeitar é muito menor. Mesmo assim, o doente sempre continua em avaliação contínua, óbvio que mais espaçada, em casa, numa situação muito mais tranquila, para ver se ele pode ter algum indício de rejeição ou não. Doutor, durante essa semana foi levantada então uma outra questão, que é o seguinte: as pessoas acabam que rejeitando um certo órgão e aí sim uma outra pessoa poderia receber esse órgão. É muito comum isso acontecer, a pessoa rejeitar um órgão a ser doado? Não é rejeitar, né? É a equipe que você fala, né? A equipe em si, passar o órgão para a próxima equipe. Isso é comum acontecer sim. Por quê? Porque às vezes o órgão chega, mas o teu receptor da tua equipe, de repente naquele dia ele está com febre, ele está com uma suspeita de infecção, só um exemplo. Ele fica inativo na lista, eu passo para a próxima. De repente chega um órgão para aquela equipe e aquela equipe está dentro de uma cirurgia de emergência e não consegue buscar o órgão que está para ser doado. Vai passado para a próxima equipe. De repente chega o órgão e esse órgão está no interior de São Paulo, por exemplo, a 4 horas daqui, só poderia ir de avião e a gente não tem avião à disposição. Então, a gente passa para uma equipe que, de repente, possa ter um transporte aéreo para poder chegar até o local. Então, esse tipo de coisa acontece sim, isso é comum acontecer. Fora que, quando o órgão, a oferta é dada à equipe, né, por ordem de prioridade e compatibilidade, é checado, como eu falei, o tamanho, a idade, a altura do doador. E são coisas que têm que ser compatíveis com o receptor. Não posso ter uma coisa completamente fora de linha.
e às vezes também por esse motivo se passa na lista para o próximo para que seja colocado. E um ponto importante, né? Muitas vezes vem um órgão e é perfeito, quer dizer, um doador jovem, coração perfeito, sem nenhuma doença, numa condição clínica super estável. E de repente vem um órgão que já não é tão bom assim, quer dizer, um doador um pouco mais idoso, que a gente tem dúvida se aquele coração, no meu caso, está batendo tão bem ou não. E eu estou de repente com um paciente que, apesar de ele estar internado, ser um quadro grave, ele está estável, ele poderia aguardar pelo menos mais uma semana até ter um órgão melhor. Então, às vezes, entre equipe, do ponto de vista técnico, se discute, de repente, passar para uma outra pessoa que está mais grave, que precisa, com uma prioridade talvez até maior, transplantar rápido, mesmo que não seja algo perfeito, e esperar um órgão, às vezes, até melhor para colocar no doente que tem uma condição clínica de aguardar um pouco mais. Doutor, quem não está apto para se tornar um doador de órgãos? Olha, teoricamente, qualquer pessoa está apta para se tornar um doador de órgãos, mas o doador... ele tem que ser um paciente preferencialmente mais jovem, óbvio, principalmente quando se fala de coração, e ele precisa estar numa condição clínica favorável para isso. Então, eu não posso ter um paciente, por exemplo, que está falecendo numa UTI por uma infecção. Por quê? Porque eu não posso usar um órgão infectado para poder doar para alguém que, inclusive, vai ficar imunossuprimido. Eu preciso ter aquele doente que tem uma condição perfeita. Quem é, geralmente, o doador candidato que a gente considera potencial bom? Geralmente são pacientes jovens, a grande maioria vítima de trauma, né? Então, um trauma crânioencefálico, um trauma por arma de fogo, um acidente automobilístico, e que ele é jovem, teve a morte encefálica declarada, os órgãos são todos preservados, está numa condição clínica muito boa, pouco tempo ainda do quadro do evento, a maioria, 2, 3 dias do evento já está pronto para a doação. E esse é o doente perfeito para a gente realmente ir para a captação, né? Então, não é toda pessoa na condição que vai estar disponível para doar, né? Da mesmo jeito, doação, você tem os critérios de morte encefálica para seguir, que são avaliados por 2 médicos, um deles obrigatoriamente um especialista da área, e você tem todo um checklist a ser feito da condição clínica do doente que está sendo doador. Então, como é que está a estabilidade clínica, como estão os exames dele, se ele tem infecção, se não tem. Tudo isso é importante para a gente considerar a captação do órgão para poder passar para o receptor. Doutor, o senhor trouxe uma reflexão, então, sobre os órgãos mais necessários para a doação. O senhor trouxe uma lista, inclusive, falando que os rins seriam os primeiros órgãos, então o coração seria o quinto. Mas, dentre esses órgãos, ou melhor, quais a lista, né? Dentre a lista, quais seriam os órgãos que mais avançam rapidamente para a doação? Avançam, que você fala, os que conseguem sair mais rápido. Exato. Acho que córnea e rim provavelmente são os que acabam mais rápido, por isso que eu comentei agora há pouco, né? Quer dizer, o rim, eu consigo com o mesmo doador já falecido, doar para 2 pessoas diferentes. Eu consigo doar intervivos, que é uma coisa também diferente, né? Que eu consigo fazer entre irmãos, entre primos, desde que haja compatibilidade. Coração, por exemplo, é impossível, né? Eu consigo para um só em doador falecido e não consigo fazer isso de outra forma. Então, a disponibilidade desses outros órgãos é muito maior. Córnea, por exemplo, a disponibilidade também. Você tem 2 córneas para doar por paciente. Então, são coisas que facilitam a doação. Até fígado a gente consegue fazer intervivos, uma doação parcial. Então, são maneiras diferentes de se doar sem que tenha o paciente em óbito. Então, isso acaba se favorecendo e fazendo a lista andar de uma maneira mais rápida. Doutor, e naqueles casos em que o receptor ou a família do receptor, em algum momento, quiser saber quem foi esse doador, existe alguma cláusula de sigilo nesse caso? Não, é sigilo, não pode ser falado, né? Então, o doador, a gente como equipe médica sabe quem é o doador, vê a ficha, sabe de onde é, sabe os dados, mas o paciente que recebeu o receptor, ele não tem como saber quem foi o doador do órgão. Isso por lei, é proibido, é sigiloso, não pode ser passado para o paciente. Eu não estou dizendo que a família do doador, de repente, não pode ir atrás do receptor e se apresentar. Aí vem a critério da família do doador. Mas a gente, como equipe médica, por lei, não passa
quem foi o doador, endereço, nada para o receptor. Doutor, acho que é muito importante a gente falar sobre uma situação. A gente tem falado muito sobre doação, doe, mas vale lembrar a importância, depois de receber um órgão, a importância de fazer um acompanhamento médico para que esse órgão mantenha-se vivo no corpo, não é de quem recebeu o órgão. A gente, por exemplo, para você poder fazer um transplante, um dos critérios para colocar um doente numa lista de transplante é que ele seja um paciente aderente ao tratamento, que ele tenha uma avaliação psicológica, que ele está pronto para fazer o transplante, justamente para você não colocar um órgão e depois o doente largar todo o acompanhamento e perder tudo que foi feito, já que a gente tem uma escassez de doação, né? A gente precisa priorizar quem realmente quer se cuidar. É importantíssimo, você transplantou, tem todo um segmento de perto a ser feito com especialista, o uso dos medicamentos, as avaliações clínicas, os ecocardiogramas. Então, tudo é feito de uma maneira muito rigorosa. No começo, muito mais intenso, depois vai ficando um pouco mais passado, mas para o resto da vida, como eu já falei, ele vai usar imunossupressor, ele vai acompanhar, tem que seguir de perto, né? Não é um paciente que ele fica simplesmente a critério dele. Na verdade, as equipes de transplante, elas são equipes multidisciplinares. Você tem enfermeira, tem nutrição, tem farmácia, físio, todo mundo envolvido. E, inclusive, o doente tem o contato da equipe toda, né? Da enfermeira, de alguém dentro da equipe, caso passasse mal, para entrar em contato, para poder ver o doente e assim por diante, para a gente poder seguir de perto. Bem, nós agradecemos aqui a presença, os esclarecimentos e esse bate-papo também ao Dr. Alexandre Soeiro, coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital do Coração. Muito obrigada, doutor. A gente que agradece, obrigado, um bom dia a todos e espero que toda essa onda, né, que tem se falado aí do Faustão, que ele fique muito bem e que isso obviamente sirva como conscientização, sim, junto do mês de setembro, para que a gente tenha o maior número de doações aí daqui para frente. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez. E agora um recado para você que está aí do outro lado da tela. A sua participação é de fundamental importância em nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da LESP. Você pode usar a hashtag Estúdio Alesp no X ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 950 54 3807. Mari. E olha só, a seguir, mais informações do Parlamento e do Estado paulista. Mas antes, Arthur, nós já temos mensagem no nosso chat do Edivaldo Vasconcelos, dizendo: bom dia, Mari e Arthur, um ótimo dia e de vitória a todos da Alesp, claro, a todos vocês que nos acompanham pela TV e também pela internet. Até já. Agora são 8 horas e 46 minutos e estamos de volta com mais informações do Legislativo e do Estado paulista. O deputado Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, representou a Alesp no 22º Congresso Internacional da Renda Básica Universal e falou mais sobre essa experiência. É o que você acompanha agora. Quero mais uma vez agradecer a designação da Assembleia Legislativa de São Paulo para que eu pudesse representá-la lá na Coreia do Sul durante o 22º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, da rede na Terra da Renda Básica. Lá estavam participando representantes, cerca de 300 pessoas, de mais de 25 países, falando de como experiências, pensamentos, debates e tudo estão ocorrendo em praticamente todos os continentes e como está avançando a proposta de uma renda básica universal. E olha, mais um dia repleto de eventos aqui no maior Parlamento Paulista. Por esse motivo, vou conversar agora com o meu amigo Arthur Neves, que desceu para um dos plenários aqui da casa para trazer para a gente um pouco sobre essa agenda. Arthur, com você. Oi, Mari. Pois é, giramos aí as notícias do maior Parlamento Estadual da América Latina. Agora, 8 horas e 48 minutos, faltam 2 horas então para acontecer, para ser realizada aqui uma oitiva no plenário Tiradentes, ou melhor, no auditório Tiradentes. Você pode observar ali atrás, olha, CPI
da Enel. Está marcado, então, no plenário Tiradentes. O solicitante, então, é a CPI Enel, que deve ouvir o senhor Edu Queiroz Neves Neto. Ele é presidente do Reclame Aqui. Para quem sabe, né? Para quem não sabe, o Reclame Aqui é uma das instituições que recebem um grande número de denúncias, de reclamações sobre diversos assuntos. E aí é muito interessante a gente entender que esse plenário, por enquanto, está muito tranquilo. Que a gente só ouve barulhinho, então, aqui das pessoas que estão trabalhando, do ar-condicionado, mas promete essa oitiva aqui às 10h30 da manhã. Aí a gente vai voltar só um pouquinho, porque como eu disse agora há pouco, 8 horas e 49 minutos, às 9 horas, portanto, em 20 minutos, Mariana Fante, vai ser realizada uma reunião de trabalho da Frente Parlamentar. E olha só, vai ser num anexo aqui, a Beth Saão que solicitou, então, essa reunião na frente de trabalho. Vamos avançar um pouquinho, Mari? Às 11 horas da manhã está marcada, então, uma reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação com a finalidade de recepcionar o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O que ele deve fazer, Mari? Ele deve explanar aí o andamento da gestão e desenvolvimento das ações do programa, então, aqui para os deputados da Assembleia Legislativa, Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. A gente avança mais um pouquinho, porque ao meio-dia vai ter a Assembleia Popular. E será lá no auditório Franco Montoro. E olha só que legal, Mariana Fante, para quem não sabe, para quem está acompanhando pela primeira vez, de repente, ao Estúdio Alesp, assistindo a primeira vez ao Estúdio Alesp, deve saber que existem aqui diversas demandas na nossa Casa Legislativa. E uma delas é uma proposição trazendo, então, a Assembleia Popular. No Assembleia Popular, diversas pessoas tomam ali a vez, os minutos, justamente para trazer demandas da população do seu bairro, do bairro onde moram, nos municípios. Então, fica o convite para que a população venha à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para participar do Assembleia Popular. Lembrando, então, ao meio-dia vai começar a gravação do Assembleia Popular. Meio-dia também, Mariana Fante, no plenário José Bonifácio, vai ser realizada a reunião da Comissão de Transporte e Comunicações com a finalidade de apreciar a pauta com 6 itens. À 1h da tarde, a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Às 2h da tarde, como a gente já disse aqui no Estúdio Alesp hoje, vai ser realizada a sessão ordinária de número 92. É aquele momento em que os parlamentares, as deputadas, os deputados aqui da Alesp tomam a bancada ali para falar, para trazer o que eles têm acompanhado em todo o estado de São Paulo. Às 2h da tarde também vai ter a reunião quinzenal de acompanhamento da obra da fachada. Você sabia que a Alesp está passando por uma revitalização, se a gente pode dizer assim? Pois é, o Palácio 9 de Julho está ficando com cara nova. E olha só que alegria, gente, saber que esta Casa de Leis está sempre nova para receber aos cidadãos paulistas. Às 2h da tarde também vai acontecer a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de apreciar 89 itens. É bastante coisa, hein, Mari? Às 2h30 está prevista a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor com a finalidade de apreciar a pauta com 14 itens. E olha só, a gente pode avançar um pouquinho também, Mari, porque lá às 4h30 também continuidade da sessão, a ordem do dia, com a sessão de número 92. Também, Mariana Fante, a gente pode lembrar que, vou voltar um pouquinho, porque eu acho que também agora às 10h, logo depois do Estúdio Alesp, vai ser realizada a segunda audiência da Frente Parlamentar Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial. Está previsto lá para o auditório Paulo Kobayashi, o solicitante é o deputado Caio França. Eu vou acompanhar esse evento, então logo depois que for realizado o Estúdio Alesp, depois
a transmissão do Estúdio Alesp, eu descerei lá para o Paulo Kobayashi e acompanharei, então, essa segunda audiência da Frente Parlamentar. Mariana Fante, acho que é muito importante a gente também trazer ao nosso telespectador que a Casa de Leis, não só aqui na Casa de Leis, tramitam os projetos de lei, acontecem as oitivas das CPIs, muitas reuniões são realizadas, aqui são recebidas as autoridades do Estado, dos municípios paulistas, dos 645 municípios paulistas, mas também a Casa de Leis, que já é por si só uma verdadeira obra de arte, recebe diversas obras. São artistas que expõem aqui na Assembleia Legislativa, Mari. Desde as 8 horas da manhã, todos os dias quase, acontecem então as exposições. Aqui no Espaço Cultural 5º Centenário, Mari, logo aqui pertinho de onde nós estamos, está rolando a exposição Grafite Gospel. Inclusive, já falamos sobre esse assunto aqui no Estúdio Alesp. E também a exposição dos 50 anos do Salão do Humor de Piracicaba. É, de fato, uma verdadeira obra de arte. A gente trazer, então, para o nosso telespectador, para que o cidadão paulista venha a essa Casa de Leis. E, para você que quer vir para cá, tá pertinho do metrô, tem ônibus aqui perto. Se você for dar um pulo no Ibirapuera, dá para se divertir no Parque do Ibirapuera e vir aqui para a Assembleia Legislativa. Tá de bicicleta? Dá para parar a bike aqui, a magrela, aqui dentro da Assembleia Legislativa, gente. Tem o bicicletário. Tá a fim de ler um bom livro? Também dá para vir à biblioteca. Gente, só não é feliz na Lesp quem não quer, Mariana Fante. Então fica aí o nosso convite para que o cidadão paulista, a cidadã paulista, venha para cá justamente para acompanhar todas as atividades que rolam no maior parlamento estadual da América Latina. Mari, é com você aí em nosso estúdio. Olha só, Arthur Neves, então, trazendo todas as informações da agenda do maior parlamento estadual da América Latina, como ele já disse, nessa quarta-feira. Arthur, muito obrigada. Agora eu espero você aqui nos estúdios, viu? Já suba rapidinho. E se no meio do caminho encontrar algum deputado, já sabe, né? Pode ligar o link, acionar a gente, entrar ou talvez até trazer o deputado aqui para o estúdio, né? Por que não? E você sabe, Mariana Fante, que ao descer aqui para o plenário Tiradentes, eu já fui observando os caminhos. Eu falei, será que eu vou conseguir encontrar alguém? Foi tão rápida a minha descida que não consegui. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, no trajeto, como você mesma disse, se eu encontrar, já paro ali, a gente já entra ao vivo e traz uma entrevista especial para o nosso telespectador. Combinado, te espero aqui nos estúdios daqui a pouquinho. Arthur Neves com a gente, com a agenda do parlamento nessa quarta-feira. Obrigada, meu amigo. Olha só, agora vamos girar a notícia. O deputado Carlos Gianazzi promoveu uma audiência pública ontem com educadores e pais ligados ao grupo chileno Vitamina. Eles, então, compraram uma série de escolas particulares de educação infantil em São Paulo e agora são acusados de, entre outras coisas, de não pagarem o salário desses professores. Olha só. Daniele Paranhos foi uma das educadoras da escola particular de educação infantil Mundo Melhor. A professora foi, porque um mês depois de retornar da licença maternidade, ela foi demitida da instituição. Quando eles compraram a escola, eu estava de licença maternidade. Quando eu voltei, eles já tinham comprado as escolas. E assim, aí fiquei um mês, quando eu voltei, aí me demitiram, né? Fui demitida agora em fevereiro. E fizeram um acordo comigo para fazer em 11 parcelas a minha rescisão. Pagaram uma parcela. Não me pagaram mais, e não pagando professores, não estão pagando fundo de garantia desde de agosto do ano passado. A gente descobriu que eles não estão pagando o INSS faz uns 4 meses. E eles assim, não respondem e-mail, a gente quer ir atrás para saber onde está o nosso direito, mas eles não respondem. Eles bem sumiram. Em 2019, o grupo chileno Vitamina adquiriu escolas de educação infantil em São Paulo. Desde então, professores, pais e alunos vêm enfrentando dificuldades, o que motivou o deputado Carlos Gianazzi a convocar uma audiência pública para ouvir demandas e encaminhar aos órgãos competentes. Nós vamos ouvir aqui professores, funcionários, o SIMPRO, o Sindicato dos Professores, e aí nós faremos encaminhamentos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Secretaria da Educação, que faz a supervisão dessas escolas. Vamos acionar a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação da Câmara Municipal, também porque envolve a educação infantil. Então, nós vamos fazer uma profunda investigação desse grupo
que comprou várias escolas, só que ele transformou a escola numa mercadoria. A educação virou mercadoria, né? Há uma precarização, né, da estrutura física, eles não pagam aluguéis, não pagam os professores, não pagam os funcionários. Tem muitas denúncias nesse sentido, então, e vão precarizando também a aprendizagem das crianças. O vereador Celso Janazzi é apoiador da ação contra o Grupo Vitamina. O parlamentar, que também é membro da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores, ressalta o impacto na educação infantil provocado pela instituição. Os grandes prejudicados são as crianças, né? Porque muitas das escolas, como eu disse, elas tinham projetos político-pedagógicos referenciados, premiados, né, por o seu desenvolvimento pedagógico. E depois que eles foram adquiridos por esse grupo, caiu a parte pedagógica, eles ficaram abandonados e agora ficaram abandonados de vez, né? Porque não pagam os professores, não tem mais professores, os professores precisam sobreviver, foram embora, alguns foram embora e as crianças ficam abandonadas, né? Sem a escola para fazer esse trabalho que caberia a ela. Então, nesse processo todo, quem mais sofre são as crianças. Das 37 escolas adquiridas pelo Grupo Vitamina, cerca de 2.300 crianças passaram a enfrentar a redução de professores e de salas de aula. Eu acho que o golpe foi aplicado nos professores, nos antigos alunos de escola, mas principalmente nos pais de alunos que acreditaram, né? E que estão tirando os filhos na medida que eles percebem que as escolas passaram a ficar abandonadas, sem investimento nenhum, estão sendo destruídas aos poucos porque falta dinheiro. Há denúncias de que falta até objetos, instrumentos de higiene pessoal, são necessários. Então, sem dúvida nenhuma, um grande prejuízo, acho que talvez maior prejudicado de tudo, são os alunos em idade de educação infantil. Embora as escolas adquiridas pelo grupo sejam particulares, a Secretaria Municipal de Educação, bem como o Ministério Público, podem ser acionados para intermediação do problema. É importantíssima, né, essa audiência pública que foi realizada, há de ser averiguado realmente. Agora a gente gira o tema aqui no Estúdio Alesp, vamos falar sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que foi aprovado durante uma reunião do Conselho da Região Metropolitana da Baixada Santista. Agora, esse plano será encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É por esse motivo que a gente vai conversar com o Guga Mendonça, que está em Peruíbe, que foi um dos municípios que participou do encontro. Bom dia, Guga, mas que vista maravilhosa de fazer inveja a todos nós aqui no estúdio e acredito que quem nos acompanha de casa também, hein? Muito bom dia, Mari. Muito bom dia você que acompanha o Estúdio Alesp desta quarta-feira. Pois é, eu estou aqui em Peruíbe, 92 quilômetros da capital paulista, região metropolitana da Baixada Santista, e estou aqui do lado do Vale do Ribeira. Nós estamos com o ciclo de audiências públicas em andamento e chegamos aqui a Peruíbe, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação lançou no último mês o edital para a construção de 12 mil unidades habitacionais destinadas a pessoas que vivem em áreas de risco na região metropolitana da Baixada Santista. Durante a reunião da RM também tomaram posse os conselheiros eleitos pela sociedade civil, integrantes da Universidade Católica de Santos, a UNAERP de Santos, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e os Amantes da Natureza, que é uma entidade do terceiro setor, tomaram posse e votaram pela primeira vez junto ao Conselho, que também é formado pelos órgãos estaduais dos 9 municípios já citados. Participaram do encontro os prefeitos de Peruíbe, Luiz Maurício, Ademário Oliveira de Cubatão, Tiago Cervantes de Itanhaém, o comandante do policiamento do interior CPI 6, Coronel PM Leandro Pereira de Lima, o presidente da Câmara de Itanhaém, professor Fernando, e o vereador de Itanhaém, presidente da União dos Vereadores da Baixadas, a UVBS, Fábio Bibão, além de gestores do município e membros da sociedade civil. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo é o principal de deliberação sobre planos, projetos, programas e obras estratégicas a serem executadas pelo governo de São Paulo, e o Conselho
tem o objetivo principal de formular e articular políticas públicas de desenvolvimento integrado para as regiões. Aqui a gente fala da região da Baixada Santista, que é uma região muito rica em natureza, em meio ambiente, gera desenvolvimento econômico através do turismo. Nos meses de alta temporada tem uma lotação muito grande, boa parte do estado de São Paulo vem residir aqui na região da Baixada Santista durante o verão. Isso faz com que todos os problemas aflorem, né? Desde o abastecimento de água, também a segurança pública, e é o fator desenvolvimento econômico da região. Então é necessário, porque gera empregos, gera também turismo, e o desenvolvimento dessa região. A população ela vive dos tempos, né, da fase do verão, das temporadas e dos feriados prolongados. Então, o Conselho Regional da Baixada Santista já teve a sua primeira reunião, e eu também aproveito para citar que aqui na Câmara de Peruíbe, o governo do estado também vai fazer uma audiência pública, né, da CE Mulheres, da Secretaria da Mulher, que vai lançar o programa Governo do Estado de São Paulo Empreendedorismo Feminino. Acontecerá aqui no dia 1º de setembro, na Câmara Municipal de Peruíbe, a partir das 14 horas. O objetivo desse programa é oferecer linhas de crédito com valor de até R$200 mil para jovens mulheres empreendedoras aqui da região. É uma iniciativa da Secretaria da Mulher, a secretária Sonara Fernandes, a gente entrevistou recentemente, ela falou desse programa no programa Conexão Paulista. Então, muito importante essa questão também. O evento acontece 1º de setembro, às 2 da tarde, aqui na Câmara Municipal de Peruíbe. A gente volta daqui a pouco aqui da Baixada Santista, lembrando a você que amanhã, a partir das 6 da tarde, tem audiência pública na cidade de Miracatu, aqui do lado, no Vale do Ribeira. Estivemos ontem na cidade de Registro, na audiência da saúde, que foi muito importante. Depois, no segundo link, vou falar mais sobre isso. E aí, na sexta-feira estaremos no Guarujá, aí sim, a audiência pública que vai falar de toda essa região da Baixada Santista, os deputados e deputadas da Alesp visitando a todo o estado de São Paulo para ouvir as demandas da população para o orçamento 2024. Eu continuo por aqui e eu volto ainda no Estúdio Alesp com mais informações aqui, falando de audiências públicas, também da região metropolitana da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. É com vocês aí no estúdio, lembrando que está um dia de sol aqui em Peruíbe, apesar da previsão de muito mau tempo esses dias. Ontem bastante chuva e hoje o sol deu ar da graça, como vocês puderam acompanhar. Com você, Arthur e Mariana, hoje vocês estão de brancos, estão sensacionais. Você também. Hoje nós viemos de par de vaso, viu, Guga Mendonça? Eu e o Arthur, às vezes a gente não combina, mas dá certo, né? E Guga, olha, aproveita, toma uma água de coco aí e aproveita um pouco. Eu sei que está super apertada a sua agenda, daí você já vai para um outro ponto, para um outro destino, mas aproveita um pouquinho essa vista aí que está realmente de fazer inveja, viu? Foi, né? Olha, esse futevôlei atrás ali do Guga também, sensacional, hein? Valeu demais. Guga Mendonça, até já. Bom, Mário, chegou a hora de a gente conferir o que os parlamentares da Alesp estão falando, postando nas redes sociais. O deputado Vinícius Camarinha, do PSDB, disse assim: compartilhe um pouco de como foi a inauguração da pavimentação da estrada Boiadeira, a SPT 050, em São Pedro do Turvo, que inauguramos no sábado, então. Compromisso assumido e entregue no investimento de R$24 milhões. A estrada recebeu nova pavimentação. Que legal. Agora um tweet do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que falou o seguinte, abre aspas: realizei uma audiência pública em defesa dos educadores do Grupo Vitamina, que desde 2019 possui diversos relatos de problemas de precarização do atendimento e da educação, fecha aspas. Nós acabamos de conferir uma reportagem sobre esse assunto também, Arthur. O deputado Tiago Auríquio, do PL, falou assim, olha, a revelação da ex-ginasta Laís Souza sobre os abusos sexuais cometidos pelos seus cuidadores é mais um triste exemplo de como a mulher no Brasil não tem um minuto de paz e segurança.
7 mulheres com deficiência sofrem violência sexual no país por dia. Até quando? Chega, né? Disse o deputado. É isso, chega. Nós temos que colocar um basta e para colocar um basta tem que denunciar. Agora, um recado para você que está com a gente do outro lado da telinha. Sua participação, você já sabe, é muito importante aqui no Estúdio Alesp, por isso acesse as redes sociais. Você pode usar a hashtag Estúdio Alesp no X ou falar com a gente pelo WhatsApp 11 9 50 54 3807. Por falando, Arthur, em falar conosco, já temos aí mais uma mensagem dos nossos sempre assíduos internautas, Valdinei Rocha e Edivaldo Vasconcelos. O Val deixou a seguinte mensagem: mais um dia com informações de qualidade e relevância. Obrigada, Estúdio Alesp, obrigada a todos vocês pela audiência. Muito bem, Mariana Fante, todo o nosso time. A gente vai para um rápido intervalo, mas a seguir você vai conhecer o curta-metragem cubano La Gota d'Água, que conta a história de uma menina em tratamento médico em meio ao embargo. Nós voltamos em instantes, até daqui a pouco. A gente já se vê. Quase 9 horas e 15 minutos, Mariana Fante. Nós estamos de volta com mais informações aqui do Legislativo Paulista. É isso, Arthur. Agora a gente vai falar sobre os trabalhos aqui na Assembleia que estão a todo vapor. Somente neste mês, 57 projetos de lei de autorias dos deputados e deputadas já foram aprovadas. Agora, os parlamentares esperam que esses projetos sejam sancionados pelo governador de São Paulo e virem novas leis para o nosso estado. Pois é, Mari, um dos projetos aprovados é o de número 254 de 2022, que institui a carteira de identificação da pessoa com doença rara. E é para falar sobre esse assunto que nós conversamos agora de forma remota com o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania, autor desse projeto de lei. Bom dia, deputado. Muito obrigada por falar conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Mari. Bom dia, Arthur. Eu agradeço mais uma vez, pedindo desculpa já pelo improviso aqui, tô a caminho da Assembleia aqui na estrada, vindo de Campinas, parei aqui para a gente fazer a entrevista. Nós é que agradecemos, deputado. Muito obrigada mais uma vez, sempre muito solícito para falar com o Estúdio Alesp. Deputado, começa falando para a gente, explicando um pouco melhor o que prevê esse projeto de sua autoria. Bom, primeiro, Mari, eu quero, em nome do Wesley, do Instituto Amor e Carinho e também do vereador Clodoaldo de Hortolândia, agradecer todas as pessoas que apoiaram esse nosso projeto. O projeto ele cria a carteira de identificação das pessoas com doenças raras no estado de São Paulo. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem se identificar mostrando os problemas, o problema que ela tem, a doença que ela tem. E muitas vezes ela precisa de prioridade no atendimento. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 8 mil tipos de doenças raras no mundo. 13 milhões de pessoas que têm doenças raras aqui no Brasil. Então, é importante que nós tenhamos a carteira de identidade para que essas pessoas possam ser atendidas com prioridade. E olha, deputado, estou dando uma olhada aqui enquanto o senhor falava, existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. Quando a gente traz, então, quando o senhor apresenta esse projeto, é de fundamental importância porque expõe essas pessoas e as colocam, de fato, no protagonismo, inclusive, não é? Exatamente. Como você disse, a gente está falando de 8 mil tipos de doenças raras. E eu tive a oportunidade, Arthur, de fazer na Assembleia Legislativa, todo ano, nós fazemos um encontro de pessoas, de médicos, de especialistas, para discutir e levar o conhecimento à população dos tipos de doenças raras. Então, é importante que a população tenha esse conhecimento, tenha acesso a todas as informações. E esse projeto, com certeza, vai beneficiar várias pessoas aí. Como eu disse, são 13 milhões de pessoas portadores de doenças raras. Deputado, se sancionado esse projeto, então, como essas pessoas vão poder fazer para ter acesso a essa carteirinha e onde essa carteirinha vai dar acesso? A quais locais? Então, Mari, a partir do momento da sanção, haverá uma regulamentação através do governo do estado para dar o direito
comprovadamente, né, que tem a doença, para ela fazer a retirada dessa carteirinha. Então, hoje, com a tecnologia, a carteira pode fazer de forma virtual mesmo, mas, logicamente, com consentimento e conhecimento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E quais são, deputados, as expectativas justamente para que esse projeto avance? Fale um pouco para a gente, por favor. Então, Arthur, a partir do momento, né, que nós aprovamos na Assembleia, aliás, agradecer todos os deputados que apoiaram, foram votação unânime que nós tivemos nesse projeto. Agora, a expectativa é que o governador sancione para que esse benefício chegue o mais rápido possível nessas pessoas. O senhor já tem conversado com o governo? Eu tenho falado na Secretaria de Saúde. Eu não tive a oportunidade de falar com o governador diretamente, mas tenho falado na Secretaria de Saúde, falando da importância, e a Secretaria de Saúde reconhece. Aliás, nós tivemos aí vários deputados que assinaram esse projeto, nos acompanhando como coautor do projeto, entendendo a necessidade da criação dessa carteira. Deputado, vamos falar agora um pouco sobre a sua atuação, né, também aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas junto às comissões, né? A partir de agora, o senhor também é membro da Comissão de Saúde. Vamos falar um pouco sobre as expectativas? Então, Mari, eu não estou como membro da comissão. Eu tenho acompanhado muito, mas eu não estou como membro da Comissão de Saúde, mas tenho participado das reuniões, colocado requerimento dentro da Comissão de Saúde, exatamente para que nós possamos ter, né, um empenho melhor e uma atuação melhor na saúde do Estado de São Paulo. Desde o início do meu mandato, no meu primeiro mandato, eu tenho trabalhado muito pela questão da saúde, porque a gente tem visto a dificuldade que a população tem passado. E nós vivemos um momento muito difícil na saúde, por falta, muitas vezes, de recursos. E agora, recentemente, nessa semana, nós tivemos o anúncio do governador de estado, do governador Tarcísio, do anúncio do SUS paulista, Sistema Único de Saúde paulista, que isso vai complementar os procedimentos em até 400%. Ou seja, pela falta de não atualização da tabela SUS, que o Ministério da Saúde não tem feito desde 2009, agora o Estado de São Paulo vai ajudar os nossos hospitais filantrópicos e santas casas. Isso significa um investimento de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E, logicamente, que a Assembleia, né, tem total responsabilidade nesse sentido também, junto a esse trabalho, até porque a Assembleia tem sido muito atuante na questão da saúde, porque é muito difícil nós, deputados, vermos as pessoas muitas vezes indo num postinho de saúde, não ter recursos, não ter médico, não ter remédio, não ter atendimento digno a essas pessoas. Portanto, eu acho que é um grande projeto esse do SUS paulista. Além disso, ontem eu tive a oportunidade de participar na região de Campinas sobre a regionalização, né, da saúde, ou seja, os problemas da saúde será discutido na região. No caso de Campinas foi ontem, já outras regiões do estado já fizeram um lançamento. Então, é um momento importante para a saúde do Estado de São Paulo. E, deputado, a Mari trouxe então essa reflexão, o senhor tem trazido bem para a gente, claro, sobre a importância, e a saúde está na boca do cidadão paulista, aí que está acompanhando as audiências públicas. E existe uma verba específica, como é que os senhores deputados têm trabalhado justamente para fomentar esse orçamento para o ano que vem em relação à saúde? Olha, os deputados, Arthur, eles já têm, né, normalmente têm as suas emendas impositivas, sendo que metade das emendas, ela obrigatoriamente já é para a área da saúde. Mas, além disso, nós estamos tratando aí, por exemplo, sobre reformas administrativas, né? Nós tivemos ainda no governo Rodrigo Garcia a aprovação de vários projetos aí que reduziu a máquina pública. O governador Tarcísio vai enviar um projeto ainda de reforma administrativa, cortando cargos comissionados, exatamente para que esse dinheiro seja revertido em favor da nossa população.
Deputado, outra comissão, essa sim que o senhor integra como membro efetivo, né? Embora o senhor seja muito atuante na saúde, me perdoe, inclusive, a confusão, mas o senhor é membro, então, efetivo da Comissão de Segurança e também faz parte da CPI contra a epidemia do crack. É uma questão muito séria aqui no nosso estado de São Paulo, principalmente na nossa capital, e a gente sabe que ambas coisas andam juntas, né? Tanto a CPI da epidemia do crack, com relação à segurança e também perspassa muito pela saúde, né, deputado? É verdade, Mari. Bom, essa questão, né, do combate, enfrentamento às drogas é algo que precisa de um trabalho multidisciplinar, né? E eu sempre venho defendendo isso, seja na CPI da epidemia do crack, ou até mesmo na Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública, porque o que nós precisamos é fazer um trabalho multidisciplinar envolvendo saúde, educação, trabalho e renda, segurança pública, assistência social, ou seja, você precisa fazer um trabalho conjunto entre as secretarias e, além disso, você trazer as entidades para dentro do governo, assim como o governador Tarcísio, através do vice-governador Felício Ramute, que tem coordenado o Hub Social no estado de São Paulo. O Hub tem sido algo muito importante, porque já teve mais de 8 mil atendimentos com pessoas com dependências químicas. O enfrentamento ao tráfico de droga também tem sido muito pesado nesse sentido. Então, é um momento que a gente vê que São Paulo vai servir de exemplo para outros estados do país. E no gancho nessa esteira aí, deputado, a semana passada, não é? A CPI esteve no litoral. Existe a ideia de se percorrer outras regiões no estado, por exemplo, próximo a Campinas. E como é que os senhores têm avaliado essa participação dos deputados percorrendo, então, esses trechos importantes para a gente tentar entender como é que funcionam esses caminhos todos da droga, né? Olha, Arthur, assim, primeiro que a gente precisa conhecer a realidade de cada região, né? Cada região tem um tipo de realidade. Quando a gente fala da Baixada Santista, por exemplo, que nós tivemos a reunião, não tive a oportunidade de ir, mas o nosso presidente Paulo Corrêa tem coordenado esse trabalho muito bem, né, fazendo esses debates regionalizados. A Baixada Santista, por exemplo, é uma grande porta de entrada. Nós vimos aí a atuação do governo do estado referente à questão da segurança pública. Nós infelizmente, temos uma porta de entrada das drogas aqui no país que muitas vezes acaba sendo pelo litoral. Então, o que nós precisamos é exatamente fazer esse trabalho, né, entender um pouquinho a região, ouvindo também as comunidades terapêuticas, quais são as dificuldades que elas vivenciam no dia a dia. E nós estamos muito felizes com isso, porque é aproximar a Assembleia Legislativa da população e, logicamente, também do Poder Legislativo e Poder Executivo Municipal. Bem, agradecemos demais mais uma vez aqui a presença do deputado Rafa Zimbaldi, sempre muito solícito com o Estúdio Alesp. Deputado, sempre muito bem-vindo, viu? Uma ótima viagem de volta, ou de volta não, de volta, né? De volta aqui para São Paulo, para a Assembleia Legislativa. Para a Assembleia. Eu que agradeço, Mário, agradeço o Arthur, a todos aqueles que estão nos assistindo e estamos à disposição. Eu acho que mais uns 40 minutos eu estarei aí na Lesp. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Obrigada. A nós todos. A gente se encontra pelos corredores. Ótima viagem, deputado. Até breve. Muito obrigado. E agora está na hora de a gente acompanhar o que os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo estão postando nas redes sociais. A gente começa com a deputada Marina Elô, da Rede Sustentabilidade. Ela escreveu assim, olha: edital para contemplar melhorias em UBSs e escolas de todo o Estado. Compartilha com quem precisa saber, hein? Políticos da sua cidade, diretores e diretoras de escolas, gestores de unidades básicas de saúde, profissionais da saúde e educação. E o deputado Major Meca do PL tuitou o seguinte, abre aspas, dando continuidade à reunião com o governador, estive com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, reforçando pautas importantes para os nossos policiais,
Fecha aspas. E a deputada Dani Alonso, também do PL, disse: o governador Tarcísio de Freitas anunciou a nova tabela SUS paulista, que vai revolucionar o atendimento médico no estado. Estou orgulhosa de fazer parte dessa iniciativa, trabalhando para fazer, ou melhor, trazer mais dignidade e eficiência para os nossos hospitais e pacientes, disse a deputada. Muito bem. Agora, quem acompanha a gente aqui no Estúdio Alesp, Arthur, já sabe da importância que a cultura tem para essa Casa de Leis, né? A gente sempre reforça as exposições, inclusive com entrevistas aqui no Estúdio Alesp, né? Pois é, Maria, além das exposições, não é, que vocês conferem, que acontecem sempre aqui, ontem foi exibido um curta-metragem cubano, La Gota de Água, que conta a história de uma menina em tratamento médico em meio ao embargo. Olha só. Em 1962, os Estados Unidos decretaram um bloqueio ao comércio de Cuba. Empresas americanas e de outras partes do mundo foram impedidas de estabelecerem negócios com o país, entre outras ações do chamado embargo econômico. Esse curta é um documentário que trata dos danos causados pelo bloqueio na vida da população cubana. Então mostra um pouco desse sofrimento no dia a dia dos cubanos. Cerca de 80% das patentes depositadas no setor médico provém das multinacionais farmacêuticas dos Estados Unidos e de suas subsidiárias. E segundo a política de restrições, Cuba não pode ter acesso a elas, o que impede a aquisição de medicamentos pelo país. A história de uma menina cubana que aos 5 anos de idade sofre de uma doença oncológica e que tem dificuldades de conseguir tratamento médico devido a restrições políticas aplicadas ao seu país. Essa é a narrativa abordada no curta-metragem cubano La Gota de Água, criado por Irina Pupo e Yaimí Ravelo, exibido na Assembleia Legislativa de São Paulo. El propósito es sobre todo reforzar las relaciones amistosas entre nuestros países y dejar clara la situación de Cuba en relación con el bloqueo estadounidense, que ha sido muy cruel y se ha aplicado durante más de 60 años contra nuestro país. O deputado Maurici do PT, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Alesp, esteve presente na exibição do curta e enfatizou a necessidade da repercussão do que é denunciado no documentário. A partir da Revolução Cubana, em 1959, já no início dos anos 60, o governo norte-americano decreta um bloqueio a Cuba. O que significa um bloqueio? Ele proíbe os países, na prática proíbe, de comercializarem com Cuba. Não tem como você proibir, mas tem como você impedir. Então, assim, o navio que aportar em Cuba não pode aportar em Porto Americano. Ora, como os Estados Unidos são o maior mercado do mundo, obviamente, a maioria dos produtores, empresas e países preferem comerciar com os Estados Unidos. Isso implica diretamente na vida do povo cubano. Eu, por exemplo, estive em Cuba 2 ou 3 vezes. Em todas essas vezes, amigos meus que moram lá me pediam para levar sabonetes, pasta de dente, porque esses produtos não existem lá. Então isso é muito ruim para a economia cubana. Precisamos repercutir o que está acontecendo, denunciar o que está acontecendo. O povo brasileiro, o povo paulista precisa ter conhecimento disso, até para evitar caminhos que um dia nos levem a passar por situações como essa. Ai, gostaria de ter assistido. Mas eu acho que a gente tem como ter acesso, né, a partir de agora. Imagino que os nossos telespectadores também estejam curiosos para assistir. Acredito que no YouTube a gente consegue acessar também, mas quão importante é trazer também esse tipo de cultura para o Parlamento Paulista, né? Geralmente tem bastante aqui exposições, muita música também, né, alguns corais, etc. Mas quão importante é também ter essa parte audiovisual, né, contemplada aqui no Parlamento. Vale demais. Fica a dica, não é? Fim de semana logo tá aí. Acompanha La Gota de Água. É isso. A gente fala agora sobre a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, que tem o objetivo de discutir políticas públicas e legislações e garantir o orçamento em torno da cannabis para o uso medicinal e industrial. Mari. Essa frente parlamentar foi criada por 32 parlamentares aqui da Assembleia com caráter suprapartidário.
O grupo reúne parlamentares, pesquisadores, médicos, associações, pacientes, indústrias e, claro, a sociedade civil. E como nós já trouxemos aqui no Estúdio Alesp, vai ser realizada daqui a pouco, então, no auditório Paulo Kobayashi, aqui na Assembleia Legislativa, a segunda audiência dessa frente parlamentar. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora de forma remota em nossa janela virtual com o deputado Caio França, do PSB. Deputado, seja demais bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês aqui. Já a caminho da Assembleia, logo mais a partir das 10 horas, a gente começa a segunda reunião da Frente Parlamentar da Cannabis e do Cânhamo. E aí, deputado, já um bom trecho para o senhor, um ótimo caminho aqui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Traz um pouco para a gente uma reflexão, então, sobre essa segunda reunião, por favor. Então, a gente está fazendo as reuniões por temas. E hoje é um tema por demais interessante, porque é um dos que mais interessa ao público a respeito do processo regulatório da cannabis medicinal aqui no Brasil. Portanto, estaremos levando pesquisadores, médicos, para apontar eventuais soluções para os avanços, mas também passar o atual cenário, né, a respeito apresentadas pela Anvisa, que é a modulação atual para você conseguir importar um medicamento, e também falar um pouco a respeito da modalidade que é única brasileira sobre as associações canábicas que produzem. Aqui em São Paulo a gente tem algumas que fazem a produção, então hoje é um dia bastante interessante entender melhor do tema e claro, também avançar sobre patologias que já estão sendo tratadas através da cannabis medicinal. Deputado, quais são as barreiras que a partir de agora ainda têm que ser enfrentadas para que tudo isso de fato aconteça e beneficie a população brasileira, a população do Estado de São Paulo? Olha, acho que são algumas barreiras, né? A primeira delas, eu diria que ainda é um certo preconceito que existe em torno da sociedade e também na medicina. E eu acho que a gente vence o preconceito através de boas informações, e é isso que a Frente Parlamentar também busca apresentar para a sociedade. Então, trazendo médicos com experiência na prescrição desses medicamentos e principalmente famílias que já estão se tratando há um bom tempo com a cannabis, apresentando melhoras significativas nos quadros de diversas patologias. Além disso, existe, óbvio, um vácuo legislativo do ponto de vista federal a esse respeito, o que tem feito com que as assembleias legislativas, a partir de São Paulo, ocupem um espaço de relevância, trazendo os medicamentos para o SUS. E aí também, claro, aproveitar para dizer que falta mais pesquisas robustas a respeito de patologias que já estão sendo tratadas com a cannabis medicinal, mas que para você poder inserir um medicamento para o SUS, eles são muito criteriosos. Então, é preciso também que a indústria, ou principalmente o poder público, possa assumir esse papel de custear pesquisas que possam comprovar que esses medicamentos podem ser usados em um vasto campo de patologias. Deputado, eu tenho observado em pesquisas, olhando nas redes sociais, olhando os nossos colegas jornalistas que publicam muito, outras assembleias legislativas, como por exemplo Goiás, também têm trazido reflexões ao cidadão goiano sobre uma frente que institui então. E é claro que o senhor aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem feito um trabalho excepcional em relação a esse assunto e que serve de exemplo para outros estados, inclusive. Sim, a gente fica muito feliz que, de alguma forma, São Paulo segue conduzindo esse processo legislativo estadual. Tanto na legislação que nós aprovamos, o governador sancionou, e agora principalmente através da Frente Parlamentar, que além de fomentar esse tema, trazer debates, palestrantes, pesquisadores, a gente também encontrou um caminho de poder financiar projetos. E isso tem servido de inspiração para outras assembleias, como o CB mesmo disse, a Assembleia de Goiás, do Rio Grande do Sul e outras mais, também lançaram colegiados muito parecidos com o nosso a esse respeito.
E acho que isso é importante, né, para demonstrar que não deixa de ser uma forma de cobrar o Congresso Nacional por uma legislação nacional a esse respeito. E aí é um ponto de vista meu, né? Como eu... Caímos com a transmissão, com o deputado, que pena, falando tão bem conosco agora, mas o deputado está a caminho aqui da Assembleia Legislativa. Mari, a gente lembra o nosso telespectador, daqui a pouquinho, logo após o Estúdio Alesp, descerei justamente para conversar com o deputado Caio França e repercutir, então, esse evento que vai ser realizado aqui na Assembleia Legislativa. E você, nosso telespectador, com certeza vai poder acompanhar. A gente vai tentar restabelecer a conexão com o deputado Caio França, que está em trânsito, mas a gente desde já agradece a participação dele, né, Mari? Sem dúvida. E você sabe, Arthur, que o vice-presidente da República também, Geraldo Alckmin, inclusive, participou de um encontro por meio de uma gravação na qual ele enalteceu, então, essa frente parlamentar e também a lei que foi sancionada aqui no estado de São Paulo pelo governador Tarcísio de Freitas, lei proposta pelo deputado estadual Caio França. Então, quer dizer, tudo isso... Olha lá, deputado... Vamos ver se a gente voltou, se restabeleceu, deputado. Eu estava falando aqui com o Arthur Neves justamente sobre a fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que parabenizou o governo do estado de São Paulo pela sanção da lei de autoria do senhor, e inclusive parabenizou pela frente parlamentar, né, de criação do senhor e de outros deputados e deputadas aqui da casa. O senhor acredita que uma fala de tamanha relevância como essa do vice-presidente do estado de São Paulo vai dar, então... do vice-presidente do Brasil, vai dar mais força, então, para a aprovação agora do seu projeto de lei 563 de 2023, que institui o plantio das cannabis por parte, então, das universidades públicas e dos institutos paulistas? Acho que ajuda muito, né? Esses depoimentos de personalidades que hoje ocupam posições de destaque no Brasil acabam colaborando muito com o nosso movimento, sem dúvida. A própria ministra Anísia esteve na Comissão de Saúde da Assembleia e eu questionei a esse respeito também. Ela deu todo o sinal de que pretende avançar também, dentro do possível, com uma legislação nacional. O PL 563, eu penso que vem como instrumento para poder colaborar, não só no sentido de poder trazer um produto de qualidade produzido pelas nossas universidades, que são renomadas, as melhores do país, mas também entendendo o momento que nós vivemos em relação ao orçamento público, né? O orçamento público, ele é finito, ou seja, ele tem outras atividades que merecem ser custeadas com ele também. Portanto, eu acho que São Paulo não só tem que fornecer, como também produzir um medicamento de qualidade e não gastar um dinheiro, às vezes até muito alto, importando um medicamento, se a gente tem a chance de poder produzir um até melhor do ponto de vista de qualidade do que aqueles que a gente consegue comprar na importação. Mas esse é um passo de cada vez, né, Mariana? A gente sabe muito bem que existe um preconceito por trás de tudo isso. Claro que a nossa vitória no começo desse ano, com a sanção do governador, foi maiúscula. E eu sei também que eu tenho um processo de convencimento ao longo desse mandato para conseguir aprovar o 563. Eu estou me dedicando muito em relação a ele. Fiquei muito feliz que o relator é o deputado Mauro Bragato, na CCJ, alguém que é simpático ao tema, conhece familiares que utilizam os medicamentos à base da cannabis. Eu acho que tudo isso faz uma diferença gigante na decisão do parlamentar. Então, eu estou esperançoso de conseguir aprovar esse projeto, quem sabe ainda esse ano. Deputado, por favor, traga também para a gente uma reflexão. O senhor falou sobre a questão de verba, dinheiro, enfim, uma situação que o orçamento do Estado está sendo montado para o ano que vem. Existe, então, uma expectativa para que se olhe, então, um orçamento específico para a saúde em relação à cannabis? Sem dúvida, eu acredito que quando o governador sanciona um projeto, ele se torna lei, é sinal de que ele quer ver a política pública implementada no Estado. E é importante esclarecer que antes do nosso projeto, antes da nossa lei, o que acontecia e o que continua acontecendo é que pessoas físicas acabam conseguindo, na justiça, o direito de ter o recebimento desse medicamento pelo Estado. Então, o Estado acaba comprando de forma unificada e isso acaba encarecendo um produto e não fazendo com que o Estado consiga se planejar para uma próxima compra. Então, nós temos a chance agora, votando o orçamento, de poder fazer uma inclusão já prevendo
em média, a quantidade de pessoas que poderão se beneficiar com os medicamentos. Eu não tenho dúvida que, além de garantir saúde pública, qualidade de vida para as pessoas, a gente também está contribuindo com um orçamento enxuto que o Estado tem, numa compra mais planejada, com melhor preço e num produto de boa qualidade. Deputado, para finalizar, o senhor citou, então, por diversas vezes, né, o quão importante é o incentivo por parte da pesquisa, dos pesquisadores também, acerca do tema e da efetividade também da cannabis medicinal em diversas patologias, né? Aí, nesse sentido, eu pergunto para o senhor, falta, na sua opinião, um pouco mais de abertura por parte dos pesquisadores e até um certo apoio por parte das faculdades geridas pelo Estado de São Paulo? Eu estou me debruçando sobre isso, né? A gente tem contribuído, inclusive quero aproveitar aqui a audiência da TV Alesp para poder reforçar. Existe um edital de emendas parlamentares conduzido pela Frente Parlamentar, por mim e pelo Suplicy. A gente está disponibilizando R$500 mil esse ano e no próximo ano também. Inclusive, o principal assunto pode ser, por exemplo, pesquisas mais robustas sobre patologias que ainda geram algumas dúvidas. Então, eu espero que a FAPESP e o próprio governo do estado possam incentivar as pesquisas. A gente hoje vai falar, por exemplo, sobre o autismo, né, que tem vários graus de complexidade. Mas uma parte deles, por exemplo, aqueles que são epiléticos, já tem muito autista utilizando esses medicamentos. Só que, na sua grande maioria, são familiares que têm condição de pagar até R$1.000 por mês, ou às vezes mais do que isso. Então, as evidências do dia a dia já comprovam o quanto os medicamentos podem ajudar essas famílias e também isso será alvo de muito incentivo da nossa parte. Eu espero que o governo possa entender que, se não for o poder público a custear esses estudos, essas pesquisas, dificilmente a indústria o fará, pelo fato de ser um medicamento de fácil produção, de não conseguir garantir a patente, né? As indústrias, com a sua razão, têm o interesse em poder ter um produto que possa estar no mercado, vendendo e ganhando dinheiro também, que faz parte do objetivo da indústria, né? Acho que o Estado tem um interesse que tem que ser maior do que esse, que é garantir qualidade de vida para as pessoas, principalmente para aquelas que não podem pagar. Deputado Caio França, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio Alesp. Por favor, volte mais vezes. Gostamos muito de falar com o senhor. Um ótimo dia e ótimo caminho aqui para a Assembleia. Obrigado, eu estou chegando já, então convido mais uma vez para todos acompanharem. Quem não puder estar presente, nós vamos fazer também pelo link do YouTube da TV Alesp. Até mais. Até já, daqui a pouquinho a gente se encontra, deputado. Abraço, até já. Pessoal, agora vocês que estão aí, vocês que estão do outro lado da nossa tela, né? Vocês já sabem, a sua participação, a participação de cada um de vocês é de fundamental importância em nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Lesp. Você pode usar a hashtag Estúdio Alesp no X ou pelo nosso WhatsApp. Não sabe o número ainda? Que é isso, Mariana Fante sabe de cor. É verdade, é o 11 950 54 3807. Anota aí mais uma vez, 11 950 54 3807. E Arthur, olha, daqui a pouquinho a deputada Dani Alonso já está aqui nos nossos estúdios, viu? E ela vai bater um papo conosco no Estúdio Alesp. Vocês podem acompanhar agora imagens ao vivo da deputada aqui em nossos bastidores. Vai falar sobre a frente parlamentar lançada em apoio aos rodeios aqui no estado de São Paulo. Até já. Nove horas e 51 minutos, último bloco do Estúdio Alesp de hoje. Estamos de volta com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Mari. Isso, Arthur. Agora nós vamos falar sobre Barretos, o coração do rodeio brasileiro, que também tem como marco no calendário cultural e econômico do país, viu, Arthur? Pois é, Mari. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem uma frente parlamentar, não é isso? Exatamente isso, é uma frente parlamentar de rodeios em apoio, né, então, aos rodeios e provas equestres que acontecem aqui no estado, Arthur.
Pois é, Mari, para falar mais então da importância dessa frente parlamentar, a gente recebe aqui em nossos estúdios a deputada Dani Alonso, do Partido Liberal. Prometeu e voltou, deputada. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Mari. Para a gente é sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês, esclarecendo os assuntos do nosso trabalho, poder expor o que a gente pensa, o que a gente luta. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Traga as novidades para a gente, deputada, por favor. Estivemos em Barretos, finalizamos o circuito de 10 dias, 11 basicamente, dias de festa, festas, provas, rodeio, entretenimento. Barretão que marca o calendário dos rodeios no nosso Brasil. Não posso nem falar que é o estado de São Paulo, é no Brasil. E no mundo também, o maior rodeio da América Latina. E a gente volta muito entusiasmado, não só pelo entretenimento que o rodeio ele causa, mas também por toda a movimentação da economia. O que acontece em Barretos acaba dando norte para tudo que vai acontecer no país e no estado de São Paulo em relação a essa cultura tão tradicional, as imagens passando aí para vocês, tão tradicional do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil, do que do nosso interior. E perdão, Mari, eu ia te falar uma coisa. Eu já ia jogar para você. Você vê a intimidade da deputada Dani Alonso com Barretos. Barretão. É isso mesmo. Eu tô até sem voz, porque Barretão deixou as marcas durante a semana. De tanto que a gente cantou, conversou, se divertiu. Foi um momento muito bom. Não participei dos 10 dias, porque não tem como, Mas sexta e sábado, dos 2 finais de semana, nós estivemos lá. No último final de semana, agora tivemos a presença do nosso governador Tarcísio, do nosso presidente da Alesp, deputados que apoiam a causa dos rodeios. Tivemos também a presença do nosso ex-presidente Bolsonaro também fazendo parte. Autoridades do governo federal também estiveram presentes durante toda a festa. Então, é uma festa que marca a presença de autoridades e que apoia os nossos rodeios. Mais do que isso, deputada, é um evento que, como a senhora mesmo disse, gira muito desenvolvimento econômico para a região, não só para Barretos, mas em todas as micro-regiões e municípios pequenos do interior aí do estado de São Paulo que recebem e abrigam os rodeios e provas equestres, Como prova disso, a gente pode citar os números de Barretos, são mais de 10 mil empregos gerados, o impacto de mais de 1,24 bilhão de reais na economia local e regional. Acredito que esses também são números que embasam a frente parlamentar que foi criada e proposta pela senhora. É isso mesmo. Na verdade, Mari, nós, enquanto deputados, nós temos que pensar em toda a cadeia do que gera esse desenvolvimento, Então, nós estamos lutando pelos rodeios porque é uma paixão que nós temos, é algo que já vem do interior, é algo que já vem de nós, deputados, que nós gostamos. Então, para a gente lutar por essa causa é algo que nos dá prazer, mas a gente vê todos os benefícios porque nós precisamos criar, de fato, instrumentos para que a gente tenha uma movimentação na economia que gere empregos, que gere renda. Só para vocês terem noção que os hotéis, numa diária normal, durante o período do ano, qualquer período do ano, que não seja período de festas, os hotéis ali ao entorno geriam em torno de 270, 280 reais a diária. Já nesse período, eles chegam a cobrar R$ 1.100 uma diária de hotel. Tamanha é a procura e de fato os hotéis eles ficam lotados. Então, assim, hotéis, restaurantes, profissionais. Então, são 10 dias numa economia que movimenta muito acima do normal do que em períodos normais, Só o ano passado nós registramos que os rodeios no estado de São Paulo movimentaram algo em torno de 10 bilhões da economia. Então, e esse ano foi um marco histórico, pós-pandemia. Foi uma das maiores festas de todos os tempos de Barretos, Então, o que acontece em Barretos, de fato, anima muito as outras cidades a levarem essa cultura adiante. É isso, É uma cultura, realmente, a cultura do rodeio, Agora, tem uma outra questão que não deu tempo, infelizmente, da gente questionar a senhora na sua última passagem aqui pelo Estúdio Alesp na semana passada, mas eu prometi que te faria essa pergunta dessa vez, que então, qual é a resposta dada àquelas pessoas que alegam ser contra os rodeios e provas equestres por conta dos maus tratos animais? A senhora vinha dizendo que tem uma série de fiscalizações que são levadas muito a sério, Sim. Todas as companhias de rodeio que nós defendemos, que nós apoiamos e que, de fato, nós lutamos juntos para que os rodeios aconteçam, são companhias que promovem cuidados aos animais, O nosso capitão Augusto, ele brinca muito que se for para ele nascer em outra vida, ele quer ser touro, mas de rodeio, porque
o rodeio, quando o touro de rodeio ele nasce, né, ele é um touro separado. Então, ele é um touro que ele tem todo acompanhamento veterinário, ele é um touro que ele é extremamente cuidado, esses touros valem milhões, é um touro totalmente diferenciado. Um touro, quando ele é um touro de rodeio, ele tem uma vida útil de mais de 15 anos. Então, tem todo um cuidado durante a arena, veterinários que acompanham todos esses animais, né? Então, assim, não existe, já comprovadamente, não existem esses maus tratos aos touros de rodeio. Antigamente, né, pode acontecer que tenham companhias, mas essas nós exigimos, inclusive, que existam as fiscalizações. Então, todas as companhias de rodeio que trabalham com os rodeios que nós defendemos, que são essas provas já, que são autorizadas, que têm alvará de bombeiro, que tenham permissão para acontecer, todos esses, os animais, são muito bem cuidados, muito bem tratados. Quando a senhora traz essa realidade, né, Mariana Fantin, acho que é importante a gente mostrar para o nosso telespectador que esse parlamento, a maior Assembleia Estadual da América Latina, está preocupada, claro, são seres sencientes. E aí vem toda uma questão também, né, deputada, do desporto, a importância da cultura, a preservação de tudo isso para o nosso estado. Eu morei em Goiás, aí tem uma rixa, assim, sabe, saudável entre Goiás e São Paulo, justamente para o fomento dos rodeios. E aí eu sempre falava assim, olha, eu sou paulistano, e eu vou defender Barretão, como diz a deputada. E acho que... Você já incorporou o Barretão, né, Arthur? Já incorporei, não vai sair daqui, não. Agora, acho que vale a importância de trazer tudo isso, deputada. O que vem por aí nessa frente parlamentar? É uma batalha muito grande, porque nós enfrentamos muito os ativistas, ambientalistas, a gente sabe que é um tema polêmico, mas as pessoas elas não têm muita noção da realidade do que de fato acontece nas festas de rodeios que nós defendemos. Então, assim, o cuidado e o amor e a paixão pelos animais, tanto nos rodeios quanto nas provas equestres, o valor que o animal tem para nós, né, que gostamos dessa cultura, ele é imensurável, né? Às vezes a gente vê que o peão sai machucado, mas o touro jamais. Então, são coisas que a gente precisa combater e a gente luta para mostrar, e essa frente parlamentar, ela vem para fortalecer cada vez mais essa cultura, defender, mostrar a realidade. Nós temos um projeto de lei que já foi apresentado aqui na casa, que nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado, para que a gente possa tornar também um patrimônio cultural do estado de São Paulo. Ainda assim, temos leis que proíbem o rodeio de acontecer em alguns municípios, mas todas as vezes que a gente aciona, né, com a justiça, nós entramos para poder ajudar os municípios, esses impedimentos são derrubados, a gente consegue fazer os rodeios e, de fato, nós sempre procuramos aquelas companhias que a gente frisa muito, que cuidam e protegem os animais. Então, as fiscalizações onde existem maus tratos de animais, não só nos rodeios, mas em todos os lugares, nós também combatemos. Nós também somos contra. Nós não queremos os maus tratos aos animais, nem nos rodeios e nem em lugar nenhum. Tanto é que o Dia Nacional dos Rodeios acontece no dia 4 de outubro, no mesmo dia de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais. Bem, nós gostaríamos de agradecer demais aqui a presença da deputada Dani Alonso, do PL, que prometeu e cumpriu após ser lançada a frente parlamentar em Barretos. A deputada veio aqui contar para a gente como que foi esse resultado, um lançamento de uma frente muito impactante, sem dúvida nenhuma, com a presença do governador, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e diversas outras figuras políticas importantes para o nosso estado e também para o nosso país. Obrigada, deputada. Obrigada, Mari. Obrigada, Arthur. Estamos aqui à disposição de vocês. Volte sempre, deputada. A gente vai voltar a conversar com Guga Mendonça, que está no município de Peruíbe. Isso porque a Secretaria de Saúde, de São Paulo, divulgou números sobre os índices de mortalidade infantil na Baixada Santista. E a cidade de Peruíbe apresentou, o menor índice no primeiro semestre desse ano. Guga tem as informações, é contigo.
Vamos lá, Arthur, Mariana, você que acompanha o Estúdio Alesp, eu volto aqui. Estou na Praça Flórida, em Peruíbe, um dos lugares onde as pessoas têm lazer, praticam atividade física, esportes, e não é diferente nesta quarta-feira. E Peruíbe, Arthur e Mariana, apresenta o menor índice de mortalidade infantil no primeiro semestre desse ano, de 4,8 óbitos de menores, de 1 a cada 1.000 nascidos vivos em toda a Baixada Santista. No ano passado, a taxa foi de 11,5. Esse índice é acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado, mas cada município tem o seu Comitê Municipal de Mortalidade, além do Comitê Regional. Voltando a falar da questão das audiências públicas, amanhã a gente tem audiência pública em Miracatu, aqui próximo, é o Vale do Paraíba, Peruíbe, que está na região metropolitana da Baixada Santista, mas faz divisa com o Vale do Ribeira, aliás. É uma região localizada no sul do estado de São Paulo e pega o leste do estado do Paraná. Recebe esse nome em função da bacia hidrográfica do Rio Ribeira, do Iguape e do complexo estuário lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. Então esse é o motivo, né, do nome do Vale do Ribeira. E o governo do estado tem investido muito em estradas, mais de 102 milhões nos últimos anos em pavimentação de estradas vicinais, entre elas a rodovia SP-57 em Juquitiba, implantação da ponte sobre o rio Juquiá, foi um investimento de 2,1 milhões, o acesso da SPA 552 no quilômetro 19 de Barra do Turvo, implantação da ponte sobre o rio Barra do Turvo, 3,1 milhões, e a rodovia José Edgar Carneiro dos Santos, SP-193, que teve a conservação especial de asfaltos e também a correção de ondulações. Ontem, em registro, a Assembleia Legislativa começou o ciclo de audiências públicas da saúde. A Comissão de Saúde esteve aqui com a deputada Bruna Furlan, o deputado Caio França e também o deputado Paulo Correa Júnior, para ouvir as demandas da população do Vale do Ribeira. Coincidentemente, amanhã a gente tem audiência pública do orçamento e apareceram vários temas de saúde que nas próximas entradas na programação e tudo mais a gente vai trazendo os destaques aí para você que acompanha a programação da Rede Alesp. Então o convite fica feito amanhã, a partir das 6 da tarde, na cidade de Miracatu, tem audiência pública do orçamento 2024 e essa região, a Baixada Santista, na sexta-feira, a partir das 10 da manhã, na cidade do Guarujá. Um ótimo dia a todos vocês, a gente volta aí na programação da Rede Alesp. Valeu, Guga Mendonça, um abraço para você, para toda a tua equipe, excelente trabalho, a gente se fala. E olha, ele não errou nenhuma vez a cidade de Miracatu, que ele estava super preocupado de trocar, né, com o Maracatu. Muito bem, Guga Mendonça. É isso aí, Mariana Fante, 10 horas e 5 minutos. Acabou o Estúdio Alesp. É isso, acabou o Estúdio Alesp por hoje. Muito obrigada pela sua companhia, que nos acompanhou pela TV ou pela internet. Muito obrigada a você, Arthur Neves, também pela sua companhia e parceria diária. Eu que agradeço, Mariana, par de vasos, como diz ela. Meu forte abraço para todos vocês que estão aí do outro lado. A gente agradece demais a participação de todos. A gente não conseguiu ler todas as mensagens, mas fica aí o nosso agradecimento e parabenizando aí a fiel, né, ao nosso programa, a fidelidade ao nosso programa. A gente se vê amanhã às 8. Tchau.